Apenas uma mulher e seu filhote olhando para esta fotografia em preto e branco que mostra uma jovem em Moreland segurando um filhote em seu casaco para protegê-lo do frio. Você pode achar fofo? Mas essa foto não é fofa. A mulher nela é Mira Hindley. Em Saddleworth Moor, ela observa o túmulo recém-cavado do garoto de 12 anos, John Kilbride, que ela e Ian Brady acabaram de enterrar. John foi sequestrado no mercado Ashton-under-Lyne, em Greater Manchester, Reino Unido, na noite de 23 de novembro de 1963. O casal maligno ofereceu carona e prometeu uma garrafa de xerez após John entrar no carro de Hindley. Eles foram para Saddleworth Moor, dizendo que Mira tinha perdido uma luva e precisavam procurar. Ao chegar, Brady levou John ao pântano, o agrediu, cortou sua garganta e enterrou-o na cova da foto. John foi a segunda vítima do casal. A primeira foi Pauline Reed, 16 anos, colega de escola da irmã de Mira. Mira lhe ofereceu carona quando Pauline ia a um baile. Ela então levou Pauline de carro até Saddleworth Moor para procurar uma luva perdida. Ao chegarem, Brady levou Pauline ao pântano de moto, agrediu, matou e enterrou-a ali. Em 26 de dezembro de 1964, Brady e Hindley foram a um parque em Ancoats e sequestraram Leslie Ann Downey, de 10 anos. Eles a levaram para sua casa na Wardlebrook Avenue, onde a agrediram, mataram e gravaram tudo. Depois, enterraram seu corpo em uma cova rasa em Saddleworth Moor. A última vítima, Edward Evans, de 17 anos, foi sequestrada na estação central de Manchester e levada para a casa deles, onde convidaram o cunhado de Hindley, David Smith. Ele viu Brady matar Edward com fio elétrico e denunciou-os à polícia no dia seguinte. Brady e Hindley foram condenados à prisão perpétua pelos assassinatos de Kilbride, Downey e Evans. Em 1985, a investigação foi reaberta quando Brady confessou os assassinatos de Reed e Bennett. Hindley, que negou até 1987 depois, confessou todos os assassinatos, levando a polícia às sepulturas. Em Saddleworth Moor, todos os corpos das vítimas foram encontrados, menos Keith Bennett, que segue desaparecido e enterrado em algum lugar do local. Hindley, conhecida como a mulher mais maligna da Grã-Bretanha, tentou sem sucesso apelar por sua libertação, alegando ter se reformado. Ela faleceu em 2002, aos 60 anos após 36 anos presa. Brady, diagnosticado como psicopata em 1985, ficou no hospital Ashworth e afirmou nunca querer ser libertado. Morreu em 2017, aos 79 anos após 51 anos em confinamento. A cama. Dê uma olhada nesta cama comum. No entanto, quando eu te contar a história sobre ela, ela deixa de ser comum. Esta é a cama de Paulette Gebre, de 4 anos, cuja morte misteriosa, em 2010, ainda gera debates. Em 21 de março de 2010, Paulette retornou a um apartamento na cidade do México com sua irmã e o pai, Maurício, após viagem a Vale de Bravo. Lisette ficou acordada para ajudar as filhas a dormir, mas na manhã seguinte, quando Erika foi acordar Paulette, ela havia sumido. Lisette e Erika buscaram o prédio antes de avisar Maurício, que contou à irmã e acionou as autoridades locais. A polícia fez uma busca detalhada no apartamento e arredores, mas não encontrou sinais da criança. O estranho era a ausência de sinais de roubo ou sequestro, com portas e janelas trancadas. As câmeras de segurança não mostraram que ela saiu, e Paulette, com deficiências motoras e de linguagem, não podia sair sozinha. Lisette pediu publicamente ao suposto sequestrador que a devolvesse em um shopping ou local movimentado, sem consequências. Ela distribuiu panfletos, colocou outdoors e fez anúncios para conscientizar. O pai de Paulette implorou pelo retorno dela e lembrou que saiu para trabalhar na manhã do desaparecimento, mas havia inconsistências nos relatos da família. Em 29 de março, o procurador-geral anunciou que os pais de Paulette e as babás Erika e Marta receberam ordem de restrição. Em 31 de março, por volta das 2h, os restos mortais de Paulette foram encontrados em seu quarto. Um vídeo vazado mostrava um investigador dizendo que ela foi severamente espancada. Porém, o procurador-geral logo refutou isso, confirmando que Paulette morreu acidentalmente por asfixia mecânica causada por obstrução nasal e compressão tóraco-abdominal. Concluiu-se que ela caiu acidentalmente aos pés da cama, sofreu asfixia e seu corpo ficou 9 dias sem ser notado.
Ela estava presente na foto que mostrei no início, e ninguém sabia. Desde sua morte, surgiram muitas especulações sobre o que realmente aconteceu com ela. Familiares se culpam mutuamente. As babás acreditam que o corpo de Paulette não estava no quarto após o desaparecimento, e detetives da internet analisam as evidências, desconfiando de inconsistências. Mergulho com cilindro. Parece só uma foto de alguém mergulhando, mas ao observar melhor, percebe-se que algo escapou ao fotógrafo. Ao fundo, o corpo de Tina Watson jaz no fundo do mar, enquanto outro mergulhador se apressa para socorrê-la. O que parecia um acidente de mergulho virou investigação criminal, envolvendo o novo marido de Tina por permitir sua morte. Em 11 de outubro de 2003, Tina e Gabe Watson se casaram e viajaram à Grande Barreira de Corais para a lua de mel. Tina iniciou as aulas de mergulho em janeiro de 2003 e se certificou. Watson, por sua vez, era mergulhador de resgate certificado e já tinha feito 55 mergulhos ao se casar. Mesmo sem experiência, Tina e o marido decidiram mergulhar no desafiador naufrágio do SS Yongala, navio de passageiros afundado em 1911. Por falta de experiência de Tina, a empresa de mergulho ofereceu orientação, treinamento e mergulho guiado, mas o casal recusou. Em 22 de outubro, por volta das 10h30, durante um mergulho no Yongala, Tina desmaiou e afundou até o fundo do oceano. Mas, em vez de resgatar sua esposa, Gabe subiu a bordo do barco de mergulho e alertou o instrutor, que mergulhou e conseguiu trazer Tina à superfície. Ela foi levada ao barco ao lado, onde um médico tentou reanimá-la por 40 minutos, mas infelizmente não sobreviveu. Gabe contou que as correntes estavam mais fortes do que esperava e viu Tina tentando voltar à corda, notando sua expressão preocupada. Ele disse que ela bateu em sua máscara e soltou o regulador de ar. Quando voltou a enxergar, Tina afundava e ele não conseguiu alcançá-la, então subiu para pedir ajuda. Ele disse que um problema no ouvido o impediu de mergulhar mais fundo para ajudá-la. No entanto, outros mergulhadores próximos viram de forma diferente e afirmaram ter testemunhado Gabe abraçando sua esposa embaixo d'água enquanto ela lutava, e depois ele nadou para a superfície. Enquanto Tina caía para o fundo do oceano, foi quando ela estava deitada de costas no fundo do mar que outro mergulhador, Gary Stempler, acidentalmente fotografou Tina ao tirar uma foto de sua esposa. A foto surgiu semanas depois do incidente, ao ser revelada. A morte de Tina e as declarações contraditórias do marido motivaram uma investigação. Promotores apontaram que o relato de Watson divergia dos dados do computador de mergulho, sugerindo que ele pode ter desligado o ar de Tina. Manteve-a debaixo d'água até que ela perdesse a consciência e então permitiu que ela afundasse enquanto ele subia à superfície. O pai de Tina afirmou que Watson pediu para ela aumentar o seguro de vida antes do casamento. Em março de 2005, Watson fugiu de um processo no Alabama para recuperar custos após ter o seguro viagem negado. Ele pediu $45.000 por morte acidental e despesas. O caso foi arquivado em maio de 2008 a pedido dele, por preocupação com autoincriminação devido à investigação na Austrália. Em 19 de junho de 2008, o legista indiciou Watson pelo assassinato de Tina, afirmando que ele provavelmente a matou ao desligar o suprimento de ar dela. Extraditado para a Austrália, em 5 de junho de 2009, declarou-se inocente de assassinato, mas culpado por homicídio culposo. Ele foi condenado a 4 anos e meio, mas libertado após cumprir só 12 meses. Em um desfecho inesperado, Tina foi enterrada em Pelham, Alabama. Gabe mandou exumar os restos dela e levá-los a outro túmulo, onde flores e presentes ainda sumiam. Mais tarde, imagens de câmeras de segurança mostraram que era Gabe quem removia esses itens e os jogava fora. Mais uma vez, as aparências enganam. Não é só um pai e filha felizes se abraçando, é a família Caffey. Eles viviam em Alba, Texas, e eram cristãos ativos na Igreja Batista Miracle Faith. Erin cantava no coral e Terry, seu pai, era pastor de jovens. Os filhos dos Caffey, Matthew, 13, Tyler, 8 e Erin, 16, eram educados em casa com currículo bíblico. Erin havia sido diagnosticada com transtorno de déficit de atenção, o que era parte do motivo para a educação domiciliar deles. Em 2007, enquanto trabalhava no Sonic, Erin conheceu Charlie Wilkinson, de 18 anos, e iniciaram um romance.
Para o desgosto dos pais dela, as preocupações aumentaram quando Penny, mãe de Erin, descobriu a página do Charles no MySpace, que continha referências a palavrões e sexo. Como resultado, os pais de Erin proibiram ela de ver Wilkinson novamente. Pouco depois, Erin e Charlie passaram a planejar matar a família dela para ficarem juntos. Na madrugada de 1º de março de 2008, Wilkinson e Charles Wade invadiram a casa dos Caffey, enquanto Erin aguardava no carro com Bob Johnson, namorada de Wade, por volta das 3h. Penny e Terry Caffey acordaram com o barulho da porta do quarto batendo na secadora na lavanderia ao lado. Penny investigou, sendo a primeira baleada e depois esfaqueada com uma espada samurai. Matthew, o filho deles, foi então baleado na cabeça, e Tyler, outro filho, foi repetidamente esfaqueado com a espada tanto por Wilkinson quanto por Wade. Terry levou 5 tiros, foi deixado para morrer e a casa incendiada. Terry, o único sobrevivente até então, conseguiu rastejar para fora da casa em chamas e foi até a casa de um vizinho, o que levou mais de 1 hora. Após isso, o 911 foi acionado e as autoridades chegaram. Os 4 suspeitos, Wade, Wilkinson, Johnson e Erin, foram achados no trailer de Wade e presos no dia do crime. Todos os 4 foram acusados de homicídio qualificado em 3 casos. Os promotores não solicitaram pena de morte para Erin, julgada como adulta mesmo sendo menor na época. Ela fez acordo judicial e recebeu 2 prisões perpétuas, podendo pedir liberdade condicional aos 59 anos. Wilkinson e Wade também aceitaram acordos judiciais que resultaram em sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Johnson, cúmplice desarmado, pegou 40 anos de prisão e pode pedir liberdade condicional após 20 anos. Após perder a família, Terry enfrentou pensamentos suicidas, mas achou consolo na fé e perdoou a filha. Como visto na foto dos dois se abraçando, ele agora ministra em tempo integral, compartilhando sua história em escolas e igrejas. Ele casou de novo e tem 4 filhos com Karen. Veja esta entrevista com Erin. Difícil acreditar que ela destruiu a família. O jeito que vivíamos, sabe? Quem éramos na igreja e tudo mais. Sabe, quando fomos para um acampamento de jovens, eu fui eleita a pessoa com mais chances de ter sucesso, sabe? E nunca consegui. Acredito que estaria sentada aqui. Tudo depende das escolhas que fiz quando jovem e das pequenas ações que acabam se acumulando. No começo, ele me disse que me amava e depois perguntou: sabe, você teve algum envolvimento nisso? Quando o vi ali, eu fiquei tipo, não, 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 não. E eu acho que isso me atingiu muito quando vi o braço dele naquilo, na tipóia. Aquilo foi a realidade para você? É. Veja essa foto. Tirada em 15 de junho de 2007, é a última foto conhecida de Chris Benoit. A foto foi tirada no consultório do Dr. Phil Aston, médico esportivo de Chris Benoit, uma semana antes dele cometer o impensável. Se você é fã de luta livre das antigas, vai saber quem é essa pessoa. Benoit foi um grande nome no mundo da luta livre profissional e por 22 anos permaneceu no auge da sua carreira. Era visto como um dos 10, talvez 5 maiores da história do esporte. O que levou esse homem a matar brutalmente a esposa e o filho? Uma semana após esta foto, em 25 de junho de 2007, a polícia entrou na casa de Chris Benoit em Fayetteville, Geórgia, após a WWE pedir uma verificação de bem-estar por ele ter faltado a eventos no fim de semana. Às 14h30, com a ajuda de um vizinho, policiais entraram na propriedade e encontraram os corpos de Benoit, Nancy e seu filho de 7 anos, Daniel. Investigações iniciais indicaram assassinato seguido de suicídio cometido por Benoit em 3 dias. Benoit matou sua esposa e seu filho antes de tirar a própria vida. Nesse período, Chris ligou para vizinhos e conhecidos sem levantar suspeitas e fez buscas perturbadoras online. A investigação policial incluiu uma busca sobre a ressurreição de uma criança morta pelo profeta Elias. Nancy, irmã de Benoit, afirmou que houve buscas sobre como quebrar um pescoço rapidamente, mas isso não foi confirmado. Com a notícia se espalhando no mundo da luta livre, ninguém sabia as circunstâncias das mortes da família e muitos acharam que foi um assalto mal sucedido. Houve também uma decisão precipitada. O episódio do Night Raw de segunda-feira foi cancelado e, em seu lugar, exibiram ao vivo um especial em homenagem a Chris Benoit. Após a revelação, a WWE removeu todas as menções a Chris de seu site, transmissões e publicações.
Relatórios toxicológicos divulgados em 17 de julho de 2007 indicaram que, no momento de sua morte, Nancy tinha 3 drogas em seu organismo: Xanax, hidrocodona e hidromorfona, todas em níveis terapêuticos. Além dos tóxicos, Daniel tinha Xanax no organismo, fazendo o chefe médico acreditar que ele estava sedado. Antes de seu assassinato, tanto ele quanto sua mãe foram estrangulados. Benoit morreu ao se enforcar usando sua máquina de puxada na academia. Ele também foi encontrado com Xanax e hidrocodona em seu organismo, além de um nível elevado de testosterona, provavelmente devido a um tratamento com hormônio sintético para uma deficiência causada pelo uso anterior de esteroides. O chefe do departamento médico afirmou que nenhuma substância no corpo de Benoit contribuiu para seu comportamento violento, nem havia evidências de fúria causada por esteroides. Após a tragédia, o pai de Benoit autorizou o estudo independente do cérebro de Chris pelo Instituto de Legado Esportivo. O Dr. Julian Bales e o neuropatologista Dr. Bennett Omula estudaram o tecido cerebral sob um microscópio e encontraram evidências de que anos de repetidos golpes na cabeça causaram danos cerebrais graves. O Dr. Bales afirmou que foi um dos piores casos que já viu, pois o cérebro de Benoit estava tão danificado quanto o de um paciente de Alzheimer de 85 anos. Chris foi diagnosticado com demência avançada, o que poderia causar sérios problemas de comportamento. A condição foi chamada de encefalopatia traumática crônica, causada por repetidos golpes na cabeça após a divulgação dos resultados. O pai de Benoit sugeriu que danos cerebrais causados pela luta livre extrema transformaram seu filho de uma pessoa amável em alguém mau. Há controvérsias sobre se os danos cerebrais de Benoit influenciaram suas ações no assassinato. A WWE discordou fortemente dessa teoria e questionou as descobertas científicas sobre o cérebro de Chris. Disseram que, se ele tivesse danos cerebrais graves, não conseguiria atuar como lutador profissional. Muito menos cometer um assassinato-suicídio metódico em 48 horas. Quero saber sua opinião. Se quiser uma análise mais detalhada sobre Chris Benoit, há um documentário completo no Patreon. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Fique seguro e nos vemos na próxima vez.